aqui. Ela está agradecendo, mas baixa um pouquinho só o volume que está alto. Aí. Na verdade, eu não estou aqui de graça. Os espíritas, a gente tem uma desculpa, que a gente recebe bônus hora. Vocês já ouviram falar disso? Eu estou seguindo os conselhos da Malu e eu me modernizei. Eu não recebo mais bônus hora. Eu recebo Spirit Coins. Estou me garantindo. A gente precisa se atualizar. Recentemente eu tinha proposto também uma reforma na interpretação que a gente faz daqueles laços fluídicos, né? Todo mundo sabe que tem aquele cordão de prata que nos liga. Então, quando a gente está dormindo, que a gente se despreende do corpo, a gente fica ligado por um cordão fluídico. Não é isso que a gente aprende no primeiro módulo, aqui nos cursos todos? Mas isso é para os espíritas antigos. Nós que somos moderninhos, nós ficamos ligados por zona Wi-Fi. Não é muito mais lógico? Você imagina o que vai ter de cordão entrelaçando? Aqui não, nós ficamos dentro de zona Wi-Fi e continuamos ligados ao nosso corpo físico. Muito bem, pessoal. Contaminação fluídica é um tema que sempre me interessou. E interessou por interesse próprio mesmo, de necessidade própria. Certa feita eu senti algumas coisas, algumas sensações estranhas e não conseguia entender. Quando eu fui estudar a Gênese, eu fiquei maravilhado de ver as explicações que Kardec nos dá a respeito de fluidos, e especificamente a respeito de contaminação fluídica. Eu não sabia que existia isso, imaginava que poderia ter, mas não tinha embasamento técnico. Então, quando eu li na Gênese essa explicação dos Espíritos e de Kardec, eu fiquei de fato confortável em entender aquilo tudo que se passava e pude saber por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam. Eu tentei essa semana inteirinha, minha mulher é testemunha disso, lembrar ou ler alguma história que a gente pudesse usar aqui hoje para ilustrar isso que nós vamos falar. E não consegui achar. Eu peguei uma pilha de livros que eu tinha lá para poder estudar e não achei. Mas eu me lembrei de uma história que aconteceu conosco alguns anos atrás, que eu acho que pode ilustrar muito bem isso que eu quero falar hoje. Alguns anos atrás nós resolvemos fazer dança de salão. Eu com esse corpinho de bailarina espanhol e minha esposa, nós fomos fazer o curso de dança de salão. E fizemos por alguns anos e foi muito agradável, muito gostoso. É bom a gente se mexer, balançar o esqueleto. E até porque eu nunca tinha sabido dançar e fui aprender a dançar um pouquinho. Pelo menos o 2 para lá, 2 para cá, nós aprendemos. Mas naquela época, para a gente poder conseguir dançar, aliás, hoje está bem pior, eu acho. Existiam poucos lugares onde você poderia ir dançar, com música ao vivo, e você juntar a sua parceira e dançar. E uma das casas que tinham em Campinas naquela época era o Flor de Lis. E nós começamos a ir lá com um grupo de amigos que faziam o mesmo curso. A gente ia de sábado lá, comia alguma coisa e aproveitávamos para dançar um pouquinho. E esse era o nosso intuito. E a minha esposa, ela teve algumas dificuldades nas primeiras vezes que nós fomos nessa casa. Ela começou a sentir-se mal. E aí, da primeira vez, falou, eu acho que foi aquela batata frita que nós pedimos. A gordura saturada ou a fritura em si pode ter causado algum mal para você. Então, na próxima semana, nós não vamos pedir batatas fritas, ok. Aí, na outra semana, pedimos provolone à milanesa. Fez mal do mesmo jeito. Então, não vamos pedir nem batatas fritas, nem provolone à milanesa. Eu sei que nós estamos conhecendo o cardápio inteiro do lugar e toda semana ela passava mal. Ora, o que ela teve foi uma contaminação fluídica. Nós estávamos indo lá com o intuito de nos divertirmos, de dançarmos, de executarmos aqueles passos que a gente estava aprendendo no grupo.
Então era uma coisa muito saudável que nós estávamos fazendo, mas não eram todas as pessoas presentes no ambiente que estavam com esse mesmo intuito, porque era um lugar de azaração. Para vocês que são jovens há mais tempo, talvez nem conheçam essa palavra, né, azaração. É só nós que somos jovens há pouco tempo é que conhecemos essas palavras. Mas tinha outras pessoas com outros intuitos e muita bebida, etc. Então, nós podemos concluir que o ambiente fluídico daquela casa não era o melhor. Vamos imaginar aqui hoje, nós estamos aqui numa reunião e nós todos estamos produzindo um ambiente fluídico. Ou seja, o ambiente fluídico é a soma de todas as nossas vibrações, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Com que objetivo nós viemos aqui hoje? Com o objetivo de aprendermos um pouco a respeito de doutrina espírita, de nos espiritualizarmos, não é? De ter um tempinho reservado para a gente, fora de outros interesses. Nós não vamos pensar em novela, não vamos pensar no melhor time do Brasil, que é o Corinthians, não vamos pensar em nada disso, né? Nós vamos nos fixar aqui nesse momento. Então, percebam que nós estamos produzindo um ambiente muito salutar, muito agradável, muito gostoso. E eu comecei a fazer esse preâmbulo para que a gente comece a entender como é que funciona a história de ambiente fluídico. Na Gênese, quando Kardec começa a explicar a respeito dos fluidos, uma das coisas que ele começa falando, que é extremamente importante, é que os fluidos são os transmissores dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós pensamos, nós emanamos. Nós não precisamos agir, basta pensar. O pensamento é uma matéria. Cada vez que eu penso, eu estou produzindo uma matéria. E eu estou jogando essa matéria no espaço. Então, nós estamos fazendo isso aqui agora. Todos nós estamos produzindo uma matéria benéfica, uma matéria do bem. Nós estamos aqui atrás do conhecimento, atrás de coisas boas, então nós estamos produzindo isso. Então o fluido, ele é o condutor dessa matéria. O pensamento do encarnado, uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que todos somos espíritos. Existem os desencarnados e existem a minoria que são os encarnados. Agora, todos nós somos espíritos. E, aliás, a nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual. Nós somos espíritos e estamos encarnados, né? Nesse momento nós estamos encarnados, mas é uma coisa passageira, efêmera a encarnação. Ela passa muito rápida. E tanto os espíritos desencarnados como os espíritos encarnados manipulam os fluidos através do pensamento e da vontade. Quando a gente pensa alguma coisa, nós estamos produzindo um desejo e estamos materializando aquilo. Esses autores de autoajuda vivem reforçando isso, que é necessário que nós pensemos num objetivo maior para que consigamos atingi-lo. Eu diria que para tudo é assim. Para nós é assim. Quando a gente está otimista, parece que as coisas começam a fluir melhor para nós mesmos. Então, por quê? Porque nós estamos utilizando essa capacidade que nós temos de modificar fluidos. Então, nosso pensamento, tal qual os dos desencarnados, manipulam os fluidos. E esses fluidos se transmitem de espírito a espírito pelas mesmas vias. Ou seja, nós conseguimos passar um para o outro aquilo que nós estamos pensando. Queremos ou não. Esse é o detalhe, a gente passa mesmo não querendo.
Quando nós estamos perto de uma outra pessoa, nós estamos fazendo uma transfusão de duas vias desses fluidos. Nós estamos transmitindo os nossos fluidos para ele e ele transmitindo para a gente. Então, se os fluidos são bons, as sensações são boas. E se os fluidos são ruins, as sensações são ruins. Sabe aquela vez que a gente encontra com uma pessoa na rua, que fazia muito tempo que você não vê, você fica 5 minutos com a pessoa, que a pessoa vai embora e fala, nossa, me sugou, né? Parece que a pessoa me sugou. Você fica 5 minutos, a pessoa vomita um monte de coisa ruim em cima e vai embora. Só fala coisas negativas. No que a pessoa vira, você se sente pesado. Você fala, nossa, acho que fiquei com encosto. Preciso ir lá no Zizizi para tirar esse encosto. Não existe encosto. O que existe é uma carga fluídica pesada que ficou junto da gente. Então, essa propriedade existe. E também tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz que os espíritos podem nos influenciar muito. E que eles são em maior número que nós. Então é natural que nós tenhamos um intercâmbio de energia com os espíritos. Se nós estamos aqui hoje, sei lá, em 70, 80, 100 pessoas, podemos imaginar que teríamos aqui, na proporção, 500, 1000 espíritos nesse mesmo ambiente. Então percebam que nós estamos trocando pensamentos. Pela sua união íntima, diz Kardec, com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O perispírito, que é aquele corpo similar ao corpo físico, mas de uma matéria sutil que nós possuímos, que ele faz a ligação do espírito com a matéria, ele não é restrito ao nosso corpo físico, ele não está dentro do meu corpo físico, ele está junto do meu corpo físico. E a diferença que, por exemplo, a minha barriga é expansível, né? Dificilmente ela se retrai, ela sempre se expande. Agora, pouca coisa, o meu perispírito, por outro lado, ele se expande muito. E quando ele se expande, ele pode entrar em contato com outros. Quando a gente dorme, que a gente se desdobra, quem se desdobra é o perispírito. Quem sai do corpo físico é o perispírito. E nesse momento ele se relaciona com outros espíritos. Nós nos visitamos muitas vezes durante a noite. Só que quando a gente acorda, a gente não se recorda disso, mas é muito comum. Eu tenho várias experiências de alunos que relataram, falaram, nossa, você sabe que semana passada eu sonhei com você e estava tendo uma aula, mas foi uma coisa tão real, nós estávamos juntos estudando, ou fazendo um curso, ou trabalhando, etc. Então acontece isso. Nós temos uma atividade incessante do espírito. Enquanto o corpo repousa e se refaz, o espírito continua trabalhando, porque o espírito, por não ser material, ele não tem necessidade do repouso. Então, reforçando aqui, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o espírito com ele se confunde. Então ali nós fizemos até um slide de mostrar como é que a gente vai recebendo esses fluidos todos que nós estamos aqui no ambiente. Nós estamos recebendo nesse momento esses fluidos. Eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui hoje teremos uma noite muito agradável. Quando sairmos daqui, formos para os nossos lares e dormirmos, nós vamos ter um sono muito gostoso, muito tranquilo, porque nós estamos recebendo essas boas energias. Então, essa sensação que nós teremos vai ser uma sensação muito agradável, muito boa.
Um dia eu estava em São Paulo e eu precisei atravessar, fazer um caminho que não era muito comum, e passamos de carro na Cracolândia. Antes deles mudarem de lugar, que eles só mudaram de lugar, não fizeram nada lá. E eu confesso para vocês que a sensação que nós tivemos ao passar na rua, estava dentro do carro, né, relativamente protegido, mas é uma sensação horrível, horrível. Tinha lá uma quantidade enorme de indivíduos, e eles ficavam como zumbis andando para lá e para cá, alguns se agredindo violentamente, mas sem noção nenhuma. Era uma sensação péssima, péssima. Então, se você fica muito tempo num ambiente desse, esse é o detalhe, não tem como não se contaminar. Apesar de nós sabermos que pelas leis dos fluidos, os bons repelem os maus, mas nós temos um problema. Nós não somos espíritos bons, nós somos espíritos aprendizes, nós estamos nos primeiros degraus da nossa escala evolutiva. Nós estamos começando a melhorar. Então nós não conseguimos manter linearmente a nossa vibração. Tem hora que a gente está legal, está vibrando bem, está positivo, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, você dá uma despencada. Quando você dá essa despencada, você se abre para recepcionar os fluidos negativos. Então, quando porventura você passa num ambiente daquele, e se você dá uma vacilada, você se abre para receber os fluidos negativos, e você se contamina daquele ambiente. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, diz Kardec, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Eu comecei dizendo que foi por necessidade que eu fui estudar, porque eu sentia mal. Nós viemos de uma outra casa espírita, antes de vir para a casa de Jesus, e essa outra casa espírita, ela estava num momento de transição. Ela estava entre a Umbanda e o Espiritismo. Então existiam, de segunda e sexta era Espiritismo, e de terça e quinta era Umbanda. E nós trabalhávamos na segunda e sexta. Mas muitas vezes nós nos sentíamos mal e percebíamos vibrações muito estranhas no nosso trabalho. Os espíritos que se manifestavam ali, algumas vezes, vinham com algumas dificuldades que não eram comum no espiritismo. As casas espíritas servem exatamente para tratarem os espíritos necessitados, espíritos perturbados, espíritos que não sabem que morreram, acontece muito disso, e espíritos que não sabem como agir no mundo espiritual. E por incrível que pareça, nós encarnados temos que ensinar os desencarnados a viverem lá, né? Mas é assim que funciona. Então, me atiçou a curiosidade entender por que acontecia aquilo. Por que nós estávamos ali tentando ajudar ao próximo, fazendo a caridade, estudando ali durante os trabalhos, do começo pelo menos, o Evangelho, tentando aplicar o cristianismo naquela casa, e ainda assim nós percebíamos a influência de espíritos maus. É porque nos outros dias eles se abriam para que esses outros espíritos inferiores pudessem se manifestar. E esses outros espíritos, eles acabavam inoculando os seus fluidos perniciosos no ambiente fluídico local. E quando nós chegávamos lá no dia seguinte, dentro daquela casa, ainda existia aquele ambiente poluído. E nós sentíamos isso. Então, fluido é uma coisa muito interessante. Quando a gente chega para visitar uma família,
E se porventura ocorreu uma desavença naquele lar, momentos antes da nossa chegada, é muito comum nós percebermos que aconteceu alguma coisa na casa. Você entra, parece que você sente um impacto. Sem que ninguém fale nada, você percebe que alguma coisa não estava boa. Como você percebe isso? É pelo impacto fluídico que aquele ambiente propiciou. Quando você entrou, você sentiu toda aquela emanação te envolver. Então, inconscientemente, a gente sabe que alguma coisa não estava legal naquele ambiente. E a razão é essa. Era um ambiente fluídico que não estava bom. Então, os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. É Kardec quem fala isso, não é o Fausto. Né? Então, é um assunto que nós falamos pouco dentro do meio espírita, da possibilidade que nós temos de nos contaminarmos com isso. E eu fiz questão de trazer esse assunto à baila, para que nós, e vai ser depois da nossa conclusão aqui do nosso tema do dia, para que a gente aprenda a se precaver, para que a gente comece a tomar atitudes que nos auxiliem a não sentirmos esses impactos tão drasticamente. Porque a gente tomando consciência de que isso existe, facilita a vida. Quando você sabe que a coisa funciona de uma maneira, você vai tomar os cuidados para que você não seja envolvido dessa forma. Ou que se evite determinados ambientes. Quando a gente é jovem, os nossos pais sempre falam, não é melhor você não sair com aquela turma, porque aquela turma não é boa. E quando a gente é jovem, a gente não aceita muito legal isso aí. Mas os caras são bacanas, eu vou sair junto, etc. É porque muitas vezes os mais velhos têm uma outra visão. Conseguem perceber algumas coisas que quando jovem você não percebe. O que talvez os mais velhos não tinham a ideia é de que estava falando exatamente de fluidos. Consegue perceber dentro daquela turma uma emanação fluídica que não é legal. Que se você entra ali, por exemplo, é um grupo de jovens que gosta de se drogar. Né? Então, que tipo de fluidos existe no meio desse? Um grupo de jovens que se alcooliza demais. Eu não sou contra a que se beba moderadamente, socialmente. E é bom que não se tenha muita atividade social, né? Senão vai beber todo dia. Mas, se você bebe moderadamente, não tem problema nenhum. Agora, se você se envolve com um grupo que bebe em demasia, isso tem problema. E você acaba sendo influenciado por tudo isso. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele também trata desse tema quando ele fala: a rua, no entanto, é aventalhado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, quando a gente sai para andar na rua, ninguém mais anda na rua hoje, né? No shopping center que vocês andam, né? Quando a gente sai para andar num ambiente público qualquer, ou no shopping, ou na rua, onde quer que seja, é um problema. Porque a maioria das pessoas, a gente não pode se esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações, de espíritos ainda com grandes dificuldades, a grande maioria. Então, quando a pessoa está ali andando na rua, ou sozinha ou em grupo, ela está emitindo pensamentos. E são pensamentos, em sua maioria, ainda inferiores. E nós andando por essas ruas, junto com essas pessoas, nós estamos absorvendo esses pensamentos. Parece uma bobagem, não é? Mas não é.
Pessoas mais sensíveis captam isso e sentem o impacto mais rapidamente. Tem pessoas que, eu já vi vários relatos de pessoa falar, pô, já não sei o que é, mas eu entrei em determinado local e não me senti bem. Tive tontura, tive um certo mal-estar, não me senti legal, não tinha acontecido nada, não me senti mal. Por isso, claro que tem pessoas que vão demorar mais para somatizar essas sensações auferidas no contato com esses fluidos, e outras mais sensíveis vão sentir imediatamente. No que penetrarem, vão sentir esse impacto no seu próprio corpo físico. Então, isso acontece muito. Os fluidos agem sobre o perispírito, e esse, por ter um contato molecular, reage sobre o organismo físico. Se os eflúvios são bons, tem uma boa sensação, todavia, se forem maus, a impressão é penosa. Se forem expostos por muito tempo, geram desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Então, como nós recepcionamos toda essa quantidade fluídica através do nosso perispírito, ou seja, nosso perispírito está expandido juntos de nós e vai absorvendo tudo que está no seu entorno. Só que o perispírito, ele é unido molecularmente ao nosso corpo físico, porque é ele que serve como transmissor das sensações do espírito para o físico e das sensações do físico para o espírito. Ele faz essa transmissão. Então, quando se recebe essa carga fluídica, você recebe no perispírito, mas vai transferir para o corpo físico. Se for constante, se você ficar num ambiente desse por muito tempo, vamos supor que você tenha por costume sentar ali na Cracolândia para ler o jornal do dia. Ninguém faria isso, né? Mas é só para radicalizar o exemplo. Mas num determinado lugar que você saiba que tem um ambiente fluídico pernicioso, e você fica muito tempo ali perto desse ambiente, você vai se contaminar num tal grau que você pode adoecer. Por quê? Porque o seu perispírito vai se contaminar de tal forma que ele vai transmitir para o corpo físico essas sensações e vai gerar doença. E diz Kardec que muitas das doenças de fato têm esse fundo, que é o fundo perispiritual. Muitas vezes a gente fica procurando o problema em espíritos. Tem gente que é louco para achar obsessor. E eu canso de falar que nós não precisamos deles, nós nos bastamos. Né? Muitas vezes é fácil a gente transmitir ou transferir para os espíritos as nossas dificuldades. Então a gente fica buscando uma bengala. Ah, não, eu estou assim porque tinha um espírito junto comigo. Eu tinha alguém me incomodando, tinha um espírito me acompanhando, por isso que eu estava dessa forma. É o contrário. Nós atraímos esses espíritos para juntos de nós por causa do nosso estado vibracional. Eu trabalhei alguns anos aqui dirigindo o trabalho de captação nas sextas-feiras aqui na Casa de Jesus, e era muito comum que as pessoas ficavam impressionadas quando saíam lá do trabalho, e por causa do tipo de comunicação que tinha havido lá dentro. Nossa, veio um espírito me ameaçando, um espírito muito bravo, um espírito com raiva, com isso e aquilo. Gente, o espírito só estava junto da gente porque a gente deixou. Nós permitimos que esse espírito andasse junto com a gente. Semana passada uma aluna nossa aqui ainda perguntou, escuta, mas não tem perigo, a gente que está aqui, vem os espíritos para serem ajudados na casa espírita, não tem perigo da gente levar junto com a gente esse espírito na hora que a gente for embora? Esse espírito necessitado? Eu falei, não, esse não, porque aqueles que estão aqui na casa espírita vão ficar aqui sendo tratados. Os seus já estão no carro te esperando.
E não é? Alguém discorda disso? Por quê? É tudo um processo de afinidade. Não adianta nada você vir aqui, ficar bonitinho, achar bonitinha a música. Ai, Jesus, esteja comigo. E aí você sai daqui e continua pensando do mesmo jeito. Não é? Com pensamentos infelizes, com negatividade, etc. Que tipo de espírito você acha que vai estar no portão te esperando? Com que espírito nós vamos fazer ligação? Não é? Então, a coisa é relativamente simples. A gente tem aquilo que a gente quer do lado da gente. Diga-me quem és que eu te direi com quem andas. Né? É mais ou menos isso. O perispírito é, pois, uma couraça a qual é necessário da melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades da alma, é necessário trabalhar no seu próprio melhoramento, porque são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Os maus espíritos vão aonde o mal os atrai, destruir o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Então nós estávamos falando desde o começo do perispírito, e parecia ser o perispírito uma fraqueza, porque seria ele a porta de entrada desses fluidos que poderiam nos prejudicar. Mas por outro lado, nós podemos e devemos fortalecer o nosso perispírito, para que de fato ele se proteja e nos proteja dessas influências. Nós, agindo de maneira correta, e nós vamos passar uma lista a seguir dos procedimentos que nós devemos ter em nossa vida, para ajudar a criar essa couraça, a gente não tem do que temer. Nunca um mau espírito vai conseguir nos atingir se nós estivermos vibrando positivamente. Tem gente que, quando fala de processos obsessivos, acha que seria a pior coisa do mundo. Um processo obsessivo nada mais é do que uma luz vermelha se acendendo, uma luz de alerta, para nos avisar que alguma coisa não está legal na nossa vida. Não é uma injustiça de Deus, não é uma punição de Deus, quando porventura nós passamos por um processo obsessivo ou descobrimos que tem algum espírito inferior nos acompanhando. Não é nada disso. Deus está permitindo que isso ocorra para nos alertar. Ele está falando assim, ó, você só está sentindo isso porque você deixou. Esse espírito só conseguiu estar perto de você porque você abriu a porta. Você facultou a ele a possibilidade dele estar junto de ti. Por isso que ele está. Então, quando a gente tem conosco, com a nossa família, com alguma pessoa querida, um processo obsessivo, nós não devemos nos apavorar. A única coisa é que o tratamento, muitas vezes as pessoas acham que é só tirar o espírito, como se, tira a caneta do bolso. Não é assim, não se tira o espírito que está junto. Você ajuda ambos, porque sempre que se vai fazer um tratamento de um processo obsessivo, você tem que tratar os dois, o obsessor e o obsediado. Porque se existe o vínculo entre eles, você precisa esclarecer o obsessor de que ele está retardando o seu desenvolvimento espiritual, embora ele seja um espírito, mas ele tem que tomar consciência disso. Ele está retardando o seu desenvolvimento pessoal porque ele tem insistido numa vingança, em alguma coisa do gênero. E o obsediado, ele tem que ser orientado a mudar a sua maneira de pensar para que as suas vibrações se elevem. Quando ele faz isso, ele fecha a porta do obsessor. O obsessor não consegue mais se aproximar dele. Então, fazer isso
Fazer essa transformação nos é necessário, porque assim nós vamos conseguir fortalecer o nosso perispírito. Nós vamos deixar de sermos tão suscetíveis a esses fluidos inferiores. Então, algumas dicas que nós devemos fazer na nossa vida para que a gente consiga, de fato, mudar. Esse é um receituário básico que todos vocês já cansaram de ver. Eu também. Eu só não consigo aplicar integralmente na minha vida, né? Então é importante que a gente vá reforçando isso constantemente para que a gente vá, uma hora, conseguir sucesso. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma coisa muito simples, mas que muda sobremaneira o ambiente fluídico do nosso lar. O lar é o lugar onde nós devemos nos retemperar ao final de cada dia, não é? É quando a gente volta e a gente penetra naquele ambiente para a gente poder repousar, para a gente poder descansar, para a gente poder se revigorar, adquirir novas forças para o embate do dia seguinte. Então, é bom que quando a gente entre lá, o ambiente esteja o melhor possível. E quando a gente adquire o hábito de reservar, olha como é uma coisa tão pequena, 15 minutos em 7 dias. Não é nada, né? 7 vezes 4, 28, 7 vezes 2, 14, 140, 14.800 minutos, uma semana? Acho que é isso. Pegar 15 minutos, de todos esses minutos de uma semana inteira, e reservar esses 15 minutos para a gente rezar em conjunto. As pessoas que habitam aquele ambiente, reservar 15 minutos, não precisa mais que isso, para a gente fazer uma leitura e fazer uma oração. A oração é aquela que vem do coração. Não precisa recitar nenhuma oração decorada. É aquilo que vem do coração. Quais são as suas necessidades? Quais são as necessidades da família nesse momento? Tem alguém que não está indo bem no trabalho, não está indo bem na escola, não está indo bem no casamento, não está indo bem em qualquer área? É a hora da gente pedir. Então a gente faz essa oração nesses minutos depois da leitura. Aqueles que quiserem podem colocar um copinho de água para fluidificar. O ideal é que você coloque um copo para cada um da família, porque cada um vai ter a sua fluidificação específica. E acabou o Evangelho, toma aquela água e pronto. Muda. André Luiz diz nos livros que quando um lar faz o Evangelho, ilumina um quarteirão, olhando do mundo espiritual. Eu fiquei impressionado quando eu li. Falou, ilumina um quarteirão, não só a casa. É uma coisa impressionante o poder da oração. A oração, além do Evangelho no lar, que seria uma oração comunitária, seriam os minutos reservados para um convívio familiar e se aproximarem de Deus, cada um ter a sua maneira de orar. É muito comum quando a gente vai visitar casas espíritas, em algumas casas, é que aqui nós temos o salão, aqui é um salão de conferências, etc. Mas quando você vai na casa espírita em si, tem lá, oração é prece, ou fique em oração. E muita gente acha que ficar em oração, fala, mas se eu vou ficar 2 horas no trabalho, eu não consigo orar 2 horas seguidas, nem eu. É muito tempo, né? Para a gente ficar orando. Mas estar em oração não é ficar recitando oração o tempo inteiro. É estar com a mente para cima. Se você já não pensar coisa ruim, já é bom pra caramba, né? Conseguir ficar 2 horas sem pensar em abobrinha nenhuma, já é bom. A gente normalmente em casa espírita tem uma musiquinha boa, e a gente tem contato com os bons espíritos. Então é tentar pensar coisa legal, coisa para cima, pensar no bem,
Tenta pensar de alguma forma em Deus, como você imaginar Deus, os bons espíritos, etc. Mas não que necessariamente precise ficar recitando. Mas que em vários momentos do dia, a gente consiga fazer isso. Orar. Porque isso é uma maneira de nos aproximarmos de Deus. Nós temos uma vida muito corrida hoje em dia, né? 24 horas não dá mais, a gente não consegue liquidar tudo que tem que fazer num dia, a gente está sempre atropelando com um monte de coisa. Mas você não precisa parar, ajoelhar para poder rezar. Você pode estar no trânsito e pode rezar, né? O que é rezar nesse momento? É pensar elevadamente, deixar seu coração aberto, tentar se ligar de Deus de alguma forma, usando o momento que for possível. O estudo da doutrina eu coloquei aqui, para nós que somos espíritas. Se você for protestante, vai estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia, qualquer que seja a religião. Eu estou dizendo para nós espíritas, o estudo da doutrina ele é extremamente interessante. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: a doutrina espírita ela é eminentemente cristã. O que nos diferencia das outras convicções cristãs é a reencarnação, que nós acreditamos na reencarnação e nem todas acreditam. Mas então, quando a gente faz estudo da doutrina, e especificamente da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, eles nos trazem um esclarecimento fabuloso sobre os problemas que nos assaltam no dia a dia. Um monte de coisas que nós nunca conseguimos respostas em outras convicções religiosas, nós conseguimos respostas satisfatórias dentro da doutrina. Ontem à noite eu estava conversando com uma senhora, e ela estava do meu lado, eu estava num outro centro espírita, e ela me contou a história que teve um filho, que era um doce de pessoa. Ela falou super bem do filho, que era um sujeito elevado, um cara muito tranquilo, muito bom, e ele teve um câncer e morreu com 28 anos de idade. Mas ela me contou com uma naturalidade que só um espírita consegue ter. Só o entendimento de que ela teve junto de si um espírito que necessitava só de 28 anos de vida aqui na Terra, com esse conhecimento ela podia estar tão serena para me falar da maneira que ela me falou, né? Então a doutrina ela tem essa facilidade de nos confortar, porque nós conseguimos racionalizar as coisas que nos acontecem, conseguimos entender por que as coisas são dessa forma, e aí a gente consegue trabalhar melhor as dificuldades da vida. Exercício de autoconhecimento é extremamente necessário. Eu só consigo saber o que eu preciso me mudar, nós vamos falar lá no final de reforma íntima, mas eu só consigo saber o que eu preciso reformar quando eu souber o que está com problema. E eu só sei o que está com problema dentro de mim quando eu me conheço. E para eu me conhecer, eu tenho que parar alguns minutos e pensar em mim. Refletir sobre mim mesmo, conhecer o meu interior, as minhas virtudes e os meus defeitos. Eu possuo ambos. Então eu necessito detectar isso para poder saber o que é necessário mudar. Então o autoconhecimento é fabuloso para o nosso aperfeiçoamento. Leituras edificantes. Do mesmo jeito que eu falei a respeito da oração, eu diria que são as leituras edificantes. Eu não vou falar para vocês, não, vocês vão ler toda a coleção do Chico Xavier, todos os 480 livros que ele psicografou, que vai fazer bem. Seria uma sacanagem, né, pedir isso assim. Os bons espíritos fizeram isso com o Divaldo. Vocês sabem essa história do Divaldo? Quando ele foi começar a carreira dele, ele foi conversar com um espírito, um mentor, e o mentor falou: mas Divaldo, você já leu o Livro dos Espíritos? Ele falou: não. Ele falou: então você vai, leia e depois você volta. Como ele estava desesperado para entender tudo o que acontecia com ele, ele foi e 3 dias depois ele voltou. Pronto, já li.
Você leu? Li. Leu inteiro? Li. Então volta, leia de novo. Para encurtar a história, ele mandou ler umas 7 vezes o Livro dos Espíritos. Então, por quê? Porque cada vez que você lê, você vai tendo uma outra compreensão. Então, quando eu falo de uma leitura edificante, você pode ler um romancezinho, Água com Açúcar, não tem problema, mas coisas que nos induzam a pensarmos positivamente, a ouvirmos coisas boas, sabe, não ficar só naquelas coisas difíceis, ruins. A gente fica vendo o jornal, tem dias que eu pego e desligo o jornal, a televisão, não quero ver mais nada. Você começa a ver martelar tanto determinada notícia negativa que nos faz mal. E não muda, porque às vezes a mesma notícia eles falam 5, 6 dias seguidos e o dia inteirinho. É uma massificação daquela coisa. Então, óbvio que não estou dizendo para ninguém ficar omisso, imagina, mas a ideia é, não mergulha só nisso, tenta ler coisas legais, né? Assiste, como é que chama aquele programa de churrasco lá da GNT? Aquilo é bom, aprender a fazer churrasco, cozinhar no carvão, né? Perto do fogo, a moçada conhece. Entendeu? É para ver coisas assim, amenas, né? E me convidem para o churrasco depois. Laborterapia. É uma das coisas muito importantes. Trabalhar em favor do próximo. Eu encontrei aqui com a minha amiga Jane, que é uma trabalhadora antiga aqui da casa hoje, mas ela me deixou meio constrangido, porque ela foi minha aluna alguns anos atrás e agora a neta dela já é minha aluna. Significa que eu estou há muitos anos aqui dando aula, né? Mas ela me disse que ela trabalhou já tantos anos na sexta, mais não sei quantos anos não sei onde, mais não sei quantos anos em outras áreas. Ou seja, desde que ela entrou na casa, nunca parou de trabalhar. Isso faz um bem enorme para nós. Porque quando nós estamos trabalhando em benefício do próximo, nós estamos deixando um pouco de lado os nossos próprios problemas. Porque nós somos egoístas, nós gostamos dos nossos problemas. Porque o nosso é o maior do mundo, né? Então, quando a gente se volta a fazer alguma coisa em benefício do próximo, é extremamente salutar. Porque também a gente vai ter a possibilidade de ver dramas muito piores que os nossos. E a gente olha para a nossa vida e fala, não é tão ruim quanto eu estava imaginando que fosse. Então, trabalhar em prol do próximo é uma coisa fantástica. E é uma das máximas do Evangelho, que é fazer a caridade. Palestras públicas, assistir palestras públicas. Essa casa, quase todas as casas têm palestras públicas constantemente. Cada vez que vem um orador falar, ele tem uma ideia nova, um ponto de vista legal para a gente poder aprender. Faz bem a gente ouvir uma outra pessoa falar de coisas que a gente nunca tinha pensado. Às vezes são coisas que nos parecem muito óbvias, mas daí você ouve por uma outra pessoa, por um outro prisma, e acaba trazendo um conhecimento legal, um conforto legal. Passeios ao ar livre. Diferentemente daquilo que eu falei anteriormente dos fluidos, que quando você está andando no centro da cidade, em ruas públicas, que você tem muita gente emanando muitos pensamentos negativos, quando você sai ao ar livre, por exemplo, vai na Lagoa do Taquaral, em algum horto florestal, num parque florestal, no bosque e tal, você tem contato direto com a natureza. São energias bacanas, são energias que recuperam, que fortalecem, que nos deixam para cima. Então isso é muito gostoso, faz bem para o nosso espírito. Bons filmes, da mesma forma que do livro, de vez em quando em casa a gente fala, vamos assistir um filminho, sessão da tarde? Aqueles filminhos despretensiosos, né, que não dá vontade de matar ninguém, de estrangular ninguém, né? Um filminho de amor, aqueles filminhos Água com Açúcar, é gostoso, faz bem para a gente, certo que termina, às vezes a gente chora um pouquinho, mas faz bem, nos eleva. E para finalizar, a tal da reforma íntima, né? A reforma íntima, tudo que nós falamos hoje, ele fica resumido na reforma íntima.
Nós todos somos espíritos que estamos fazendo o nosso desenvolvimento. Somos espíritos milenares. Nós temos uma longa história pregressa. Nós tivemos acertos, mas também tivemos muitos erros. E nós estamos vindo, caminhando, em cada encarnação, nós estamos nos melhorando gradualmente. E temos muito mais para melhorar. Mas, quando eu falei do autoconhecimento, quando a gente faz os exercícios do autoconhecimento, nós conseguimos detectar qual é o eixo que nos move na vida. O que é que eu vim aqui fazer nessa encarnação? O que eu preciso mais fortemente modificar nessa vida? Cada um vai ter que descobrir o seu. Nós sabemos, todos nós sabemos inconscientemente, mas conscientemente nem sempre. Então é necessário que a gente faça o exercício para descobrir qual é o foco de trabalho nosso nessa vida. Quando a gente descobre isso, aí nós temos que usar todas aquelas ferramentas para promovermos a nossa modificação. Nós necessitamos mudar a nossa maneira de pensar. Necessitamos. Nós temos que passar a adotar uma atitude mais cristã. Todos nós. Sabe, ser mais caridosos, ser mais bondosos, sermos amorosos, pacientes, tolerantes, parari, parará. Nós sabemos o que nós precisamos, né? Então, é extremamente importante que a gente faça essa reforma, que a gente se modifique na maneira de encarar a vida, para que a gente sofra menos. Até que vai chegar um momento que nós não vamos sofrer mais nada. Porque o sofrimento só acontece porque nós somos reticentes nas transformações, porque nós relutamos em fazer aquilo que precisa ser feito, em ser da maneira que deveríamos ser. Então a gente sofre, basicamente por orgulho e por vaidade. Isso que acarreta os maiores sofrimentos. Mas quando nós conseguirmos fazer a nossa reforma íntima e conseguirmos internalizar os princípios do Cristo, aí sim, nós seremos mais felizes. Aí sim, nós conseguiremos, de fato, não sentirmos influência nenhuma em qualquer ambiente que penetrarmos, porque estaremos encouraçados, fortalecidos, não é? É isso, tudo se resume nisso. Deus propicia todas essas oportunidades, todas as vidas que nós temos. Quando nós pensamos, puxa, aí nessa vida eu não consegui realizar isso que eu queria realizar, essa transformação, não tem problema. Deus nos dará outras oportunidades, quantas forem necessárias, porque o que Ele quer é que nós sejamos perfeitos. Ele sabe que nós vamos chegar lá. O que vai mudar é, alguns vão um pouco mais rápido que outros. Então o ideal é que a gente se movimente para que nós estejamos na primeira fila. Que a gente consiga fazer essa transformação, essa modificação, e vamos atenuando o nosso sofrimento, vamos sendo pessoas melhores. Hoje nós já somos muito melhores do que fomos no passado, muito melhores. Tem coisas que nós já fizemos, que se nós soubéssemos hoje, nós ficaríamos arrepiados. Pela dádiva de Deus, nós temos o véu do esquecimento. Nós não nos lembramos das vidas passadas, porque se nos lembrássemos, com certeza não estaria falando com vocês aqui agora de tanta vergonha, não é? Então, essas coisas todas ficaram, nós já estamos melhor. Muitas das atrocidades que cometemos anteriormente, não cometemos mais hoje, mas ainda tem determinados pontos que nós precisamos modificar, e é isso que nós devemos lutar, perseverar, e juntos nós vamos chegar lá, porque a única coisa que a gente quer desse mundo e para nós, para a nossa vida, é isso aqui, é paz. E eu desejo muita paz no coração de cada um de vocês, e agradeço imensamente de vocês terem se dispostos a saírem de casa hoje para virem aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, as suas famílias. Fiquem em paz, muito obrigado.